Pois é, e professor Marco Antônio Villa, muito em breve retomará o comando aqui do Visão Crítica. Esse posto, muito em breve, ele estará de volta aqui com você na audiência. Bom, Álvaro Moisés, eu já participei de outros programas, é preciso refletir sobre esse momento que nós estamos passando, vários eventos, embates, decisões que podem ter colaborado com esse processo que a gente tem acompanhado. Muitos classificam como uma crise institucional, mas é possível afirmar com toda certeza que estamos vivendo um momento de instabilidade política e institucional. Fala-se em desrespeito à Constituição, excesso de judicialização, interferência entre os poderes, enfraquecimento do Executivo Federal, empoderamento demasiado do Legislativo, enfim, é um pouco de tudo isso. Quais são os aspectos que a gente deve considerar quando falamos de uma crise institucional e, se não crise, uma instabilidade institucional? Olha, veja, eu tenho trabalhado bastante o olhar, a análise, o estudo da situação política brasileira, particularmente do desempenho da democracia, pelo ângulo da tentativa de entender a sua qualidade, né? Quer dizer, que nós temos democracia, não tem dúvida. Que foi possível reagir a uma tentativa de golpe de Estado, também não tem dúvida. Foram várias instituições, talvez, nesse sentido, a mais importante foi o Supremo Tribunal Federal. Mas, claro que isso representa uma tensão que não cai bem, digamos, não ajuda um desempenho mais positivo, mais efetivo, capaz de responder o que os eleitores, a população, espera do regime democrático. Essa tensão ela tende a dificultar, às vezes leva à paralisia do quadro econômico, não é? E, portanto, tem efeitos para a vida das pessoas, da população. Então, eu acho que é preciso entender essa crise. Ela vem já de algum tempo, pelo menos depois das grandes manifestações de 2013, né? E em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu penso que não é questão de entrar no mérito, se estava certo ou se estava errado. Eu digo, são os fatos que foram ocorrendo e que provocaram uma disposição, um mal-estar muito grande em um segmento importante da população e dos eleitores, que representou uma mudança completa do curso político que vinha até então, que era, num certo sentido, uma disputa entre uma esquerda moderada, né, o que tendia a uma certa moderação, e uma posição de centro-direita social-democrática, que era o PT e o PSDB. A eleição de 2018 quebrou esse processo, né? De certa forma, essa alternância que vinha ocorrendo, correspondendo ao que é a democracia, como funciona a democracia, e introduziu um elemento novo de forças que, a meu juízo, são classificadas de extrema-direita e que até então tinham ficado muito, digamos assim, fora do debate político, porque todo o processo da democratização, num certo sentido, foi na outra direção. Então, essas forças que tinham uma posição mais conservadora e que tem uma série de limitações em relação ao sistema democrático, não estavam tendo tanta projeção. Com a mudança que ocorreu em 2018, isso, digamos, mudou o cenário, né? E de lá para cá nós temos tido crises que, de alguma maneira, foram se tornando cada vez mais sérias. Eu acho que é preciso considerar, talvez para entender bem a crise, é preciso considerar o sistema democrático, não é? Digamos assim, um regime político que a sua grande diferença em relação às outras alternativas é que ele administra pacificamente os conflitos, né? A ideia é de que você, pelo império da lei, você possa, de alguma maneira, enfrentar divergências, dificuldades, problemas, sem, contudo, levar o uso da força. Agora nós estamos vendo
por iniciativa do presidente norte-americano. A gente vai entrar nisso já, professor. Eu só posso pedir licença, porque, inclusive, eu quero acionar a nossa reportagem. Vitória Bel, repórter da Jovem Pan News em Brasília, acompanha aquele movimento de obstrução do trabalho no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Sessão marcada para hoje à noite, ainda não começou essa informação de momento. Bem-vinda, Vitória. Olá, Daniel. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tinha chamado uma sessão presencial para a noite desta quarta-feira, inicialmente prevista para as 8h30 da noite, mas até agora essa sessão não começou. O que a gente tem de informação nesse momento é que Hugo Motta deve se dirigir em alguns minutos para o plenário e deve falar com os deputados que estão lá. A gente não consegue fazer uma imagem de lá de dentro desse momento, justamente porque a entrada da imprensa ainda estava proibida no plenário, apenas parlamentares entravam, nem mesmo os assessores estavam conseguindo entrar no plenário. Mas os deputados de oposição estão ocupando toda a mesa diretora, inclusive o lugar onde o Hugo Motta costuma se sentar para abrir a sessão. Então o que a gente tem de informação é: o Hugo Motta deve entrar no plenário, vai tentar se sentar na mesa e a gente vai ver se ele vai conseguir se sentar, vai conseguir convencer os deputados a saírem do lugar ou se ele vai precisar fazer um discurso de algum outro lugar do plenário, por exemplo, na tribuna, que é o lugar onde os deputados falam, ou mesmo ali do chão do plenário, onde tem diversos microfones. Ao longo de todo o dia, a oposição e o presidente Hugo Motta tentaram conversar, tentaram entrar num acordo para que esses deputados bolsonaristas deixassem o plenário, porém não houve nenhum acordo. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que realmente a única maneira dos deputados de oposição deixarem o plenário de forma voluntária era se eles aceitassem, se o Hugo aceitasse pautar matérias de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, ou seja, quando deputados não seriam mais julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E também uma outra proposta de emenda à Constituição que limita as chamadas decisões monocráticas, quando apenas um ministro que decide, que faz uma decisão liminar. A gente segue, portanto, acompanhando agora para saber a reação, mas uma curiosidade é que no início agora da noite, em meio a essa falta de acordo para os deputados deixarem o plenário, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou nessa mediação entre os deputados de oposição e o presidente Hugo Motta. O deputado Sóstenes Cavalcante teve um momento que ele saiu do plenário, foi para o gabinete do Lira, entrou junto no gabinete o vice-presidente da casa, Altineu Cortes, que também é do PL, e Elmar Nascimento, que era um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados antes de Hugo Motta assumir a posição aqui da presidência. Portanto, Arthur Lira aí tentando ser um mediador desse conflito. O que a gente tem de última informação também é pelos deputados do União Brasil de Centro, por exemplo, Paulo Aze, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é que os deputados devem sair de forma serena do plenário, mas aguardar como isso vai se desfazer, finalizar a noite aqui no Congresso Nacional. Uma última informação também para vocês é que a Câmara dos Deputados, além desse acesso restrito aqui no plenário, toda a Câmara está fechada, inclusive para quem é credenciado, imprensa e assessores, justamente porque também estava tendo aqui em Brasília mais cedo manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniel. É isso, Vitória Bel, ao vivo da Câmara dos Deputados. Vitória, só para a gente privilegiar a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News, duas informações que chegaram, queria só que você arrematasse, confirmasse isso para nossa audiência. Havia a informação no dia de ontem que esse movimento era feito principalmente por parlamentares do PL, Partido Liberal, mas no dia de hoje houve uma sinalização e a adesão de parlamentares de outras siglas, né? Novo, União Brasil, Partido Progressista. O que se sabe sobre esse movimento de parlamentares de outras siglas, de centro-direita, que acabaram aderindo a esse movimento? Essa é uma questão. E queria que você destacasse também um comunicado de Hugo Motta,
uma comunicação dele que tratava da possibilidade de suspensão das atividades parlamentares daqueles parlamentares que participaram do processo de obstrução. Falava-se, inclusive, na possibilidade de 6 meses, né, de suspensão nos trabalhos legislativos. Procede essa informação? Isso, exatamente. Quando o Hugo Motta fez o comunicado de que ele ia chamar a sessão presencial e ia ocupar a mesa diretora, no mesmo comunicado ele diz que os deputados que insistirem em permanecer no plenário, atrapalhando o andamento dos trabalhos legislativos, seriam punidos com uma suspensão de 6 meses de mandato. Isso está baseado no regimento aqui da Casa. O Hugo Motta, então, portanto, se baseia num regramento aqui da Casa, o regramento que diz que se o presidente da Câmara e a maioria decidirem continuar com o andamento, nenhum deputado pode impedir que a Câmara pare de funcionar sujeito a uma suspensão de 6 meses. Porém, como a gente sabe que a maior parte do PL está nessa obstrução, a maior parte do partido seria suspenso, teria um mandato suspenso por 6 meses. Então isso teria uma implicação política, uma repercussão política também muito grande. Então acho que é justamente isso que o presidente Hugo Motta está avaliando no seu gabinete nesses últimos instantes junto com os seus aliados. E você também perguntava em relação à participação de outros partidos. Sim, tem deputados de outros partidos do União Brasil, do Novo, que participam dessa obstrução, mas são deputados que são claramente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de extrema-direita. Lembrando que o União Brasil é um partido grande, extremamente diverso e que, inclusive, tem deputados da base governista. Então, a parte mais robusta dos parlamentares que participa dessa obstrução é do PL, com alguns deputados pontuais de outros partidos que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, Vitória Abel, ao vivo da Câmara dos Deputados em Brasília, monitorando essa situação. Qualquer novidade, Vitória, prioridade para você, pode nos chamar que a gente volta a conversar. Bom trabalho para você.